Primeiro ano, da terceira bateria, o exercício número 2, eu dividi ele de uma forma diferente de fazer, tá? Uma outra técnica, aí cada um analisa, estou fazendo de maneiras diferentes, cada exercício, e eu vou falar do 2 e do 3. O 4, eu vou fazer uma solicitação diferente para vocês. Embora ele está resolvido também, mas eu vou enviar as imagens para vocês e vou fazer uma solicitação em cima do desenvolvimento da atividade 4 da terceira bateria. Então, nós temos aqui, eu separei aqui, olha, em A, B, C e D. Então, porque ao invés de tentar resolver tudo isso aqui junto, de uma vez, ele acaba embolando tudo e o aluno pode se perder no meio de tanta informação. Então, eu dividi. Aqui eu tenho a parte A, a parte B, a parte C e a parte D. Então, quem é o A? Esse conjuntinho aqui. Então, eu resolvo o A primeiro. O resultado do A eu vou multiplicar pelo resultado do B. Aí, esse resultado eu divido pelo resultado de C mais D. Então, vamos ver. Quanto que dá o A? Então, eu tenho aqui no A 2 elevado a... Aqui eu tenho produto de potência, não é? Então, eu só copiei aqui, olha, a parte A. Eu só copiei o que já estava lá no enunciado de vocês. Então, não vou ficar repetindo aqui o enunciado, porque fica bastante cansativo, não é? Para mim, para vocês. Então, isso aqui o professor copiou lá do início. É o A, é o que eu estou chamando de A. Então, está aqui. A, eu resolvi ele. Então, eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2, então vai dar 2 à quarta potência. Quando eu tenho aqui parênteses, um expoente dentro e um fora, eu multiplico de dentro pelo de fora. 2 vezes 2, 4. Mais 3 ao quadrado, 9, dividido por 2 ao quadrado, 4, vezes 3 ao quadrado, 9. Tudo isso elevado a menos meio. Perfeito. Então, quanto que dá? 2 à quarta dá 16. Mais 9 sobre 4 vezes 9, 36. Tudo isso elevado a menos meio. Ok? Aí nós temos quanto? 16 mais 9, 25, sobre 36 elevado a menos meio. Como eu tenho um expoente negativo, olha só, ele apareceu aqui de novo. O que vai acontecer? Eu faço uma inversão. Onde era 25 sobre 36, passa a ser 36 sobre 25, e o expoente que era negativo fica, então, positivo. Tá? Então, olha lá, o expoente era negativo, era 25 36avos, ele virou 36 25avos com expoente positivo. Que é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, 36 25avos elevado a meio, isso aqui é o mesmo que raiz quadrada, né? O numerador 1, o denominador 2. Então, o numerador é o expoente, o denominador é o índice aqui. Então, raiz quadrada de 36 25avos. Então, nesse caso, 36 25avos elevado a 1 é 36 25avos. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 36 25avos, a raiz quadrada de 36 é 6, a raiz quadrada de 25 é 5. 6 dividido por 5, 1,2. Bom, então aqui nós definimos o valor do A, 1,2. Chegamos no valor de A. E o B? Eu copiei aqui o B, olha. Agora eu vou resolver o B. 0,5 mais 3 elevado a menos 1. Lembrando que esse 3 aqui eu posso completar com o denominador 1 embaixo. Então vai ficar 0,5 mais, como o expoente é negativo, eu dou um tombo na fração, fica 1 sobre 3. O expoente que era negativo passa a ser positivo. Agora, o que nós fazemos aqui? 0,5 eu transformei o decimal em fração, é 5 sobre 10. Quem quiser pode deixar na forma de decimal mesmo. Então, eu tenho 5 décimos mais 1/3 elevado a 1, é o próprio 1/3. Então, aqui eu simplifiquei o 5 e o 10, eu simplifiquei tudo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, fica meio mais 1/3. O denominador comum entre 2 e 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, o novo denominador é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5 sextos. Logo, nós definimos o valor de quem? Do B. B igual a 5 sextos. Bom, agora nós vamos para o C. Eu copiei aqui a parte lá C, né, que eu chamei de C, eu copiei ele, agora eu vou resolver. 1 dividido por 2 mais 3 elevado a menos meio.
Então, 1 sobre 2 mais 3, 5. Vai dar 1/5 elevado a menos meio. Isso aqui vocês já aprenderam. Estou falando bastante disso hoje. Quando o expoente é negativo, eu faço a inversão do numerador com o denominador. Onde era 1 sobre 5, passa a ser 5 sobre 1. Onde era menos meio, passa a ser meio. Quem é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, onde era meio, passa a ser o quê? Raiz quadrada de 5 sobre 1. 5 dividido por 1 é 5. Então, aqui eu fiquei, ou seja, raiz quadrada de 5 sobre 1, que é a raiz quadrada de 5. Então, quanto que deu C? A parte C vai dar raiz quadrada de 5. E a parte D, que nós temos aí, né? A parte D eu copiei, que é 2 elevado a meio, dividido por 2 menos 3. Então, 2 elevado a meio, aqui eu não preciso fazer inversão, porque o expoente é positivo, então está mais fácil. Quem é a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Então, onde eu tenho 2 elevado a meio, vai virar raiz quadrada, esse meio vira aqui, olha, raiz quadrada de 2, sobre 2 menos 3, de 2 tira 3, falta 1. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 2 dividido por menos 1. Mais, com menos, dá menos. Raiz quadrada de 2 dividido por 1 vai dar a raiz quadrada de 2. Pronto, descobrimos os valores de A, B, C e D. Agora, o que nós vamos fazer? Como nós chegamos nos valores de A, B, C e D, só colocar aqui, ó. É o A vezes B dividido por C mais D. Qual é o valor do A? 1,2 vezes o B, que é 5/6, dividido por C, que é a raiz quadrada de 5, mais o valor do D, que deu menos raiz quadrada de 2. Quanto que dá 1,2 vezes 5? Dá 6 sobre 6. Aqui embaixo tem 1, tá? 1 vezes 6, 6. 6 sobre 6. Aqui vai dar raiz quadrada de 5, mais com menos, dá menos raiz quadrada de 2. Mais com menos, menos raiz quadrada de 2. Muito bem. Seguindo aqui, quanto que dá, então? 6 dividido por 6 dá 1 sobre a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Aí, chegou aqui, olha. Professor, de onde que saiu esse raiz quadrada de 5 mais raiz de 2 aqui? Lembrem-se que isso aqui chama-se racionalização de denominadores. Eu não posso ter radical no denominador, tá? Então, olha só, eu tenho 2 radicais no denominador, raiz quadrada de 5 e a raiz quadrada de 2. Eu tenho que eliminá-las. Então, eu não vou multiplicar por ele mesmo. Se eu multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 2, isso aqui vai aumentar. Então, eu multipliquei aqui, olha, raiz de 5 menos raiz de 2, eu faço raiz de 5 mais raiz de 2. Então, se eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Não é isso? Para eu não alterar a minha fração. Uma vezes isso tudo aqui, olha, vai dar ele mesmo. Então, raiz de 5 mais raiz de 2, vezes 1, dá raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Aqui, relembrando, olha, aqui eu tenho um produto, olha só, eu tenho uma multiplicação da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Vimos isso na matemática elementar. Como que eu faço quando eu tenho um produto da soma pela diferença? A única, olha só, é raiz de 5, raiz de 5, raiz de 2, raiz de 2, raízes quadradas. A única diferença são os sinais. Então, eu tenho um produto da soma pela diferença. Como que eu resolvo? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, olha lá, o primeiro ao quadrado está aqui, menos o segundo ao quadrado. Como são raízes quadradas, quando o índice é igual ao expoente, eles se cancelam. Lembrem-se que aqui é raiz quadrada, o expoente aqui vale 2, tá? Então, o índice é 2, o expoente é 2, eles se cancelam. Então, sumiu a raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2 sobre 5 menos 2. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre 5 menos 2, 3. Perfeito?